Deus. Já deu para você notar que esse aniversário está sendo bem diferente. E por muitos anos da Igreja Eterna Aliança, nós trouxemos pessoas amigas, pessoas queridas, pessoas, entre aspas, famosas no meio gospel, para pregar, para cantar. Mas de uns anos para cá, queridos, Deus tem me ensinado a valorizar a minha equipe. Todas essas pessoas também são muito abençoadas e nos abençoaram aqui durante alguns dias. Fomos abençoados por essas pessoas famosas, mas nada como os pratas da casa, nada como a equipe. E eu posso te dizer que a minha equipe, se lá fora tem melhores do que eles, eu não sei, eu desconheço, porque a minha equipe é fera demais. E nessa noite, queridos, nós vamos receber uma palavra poderosa através da vida do pastor Peter Gomes. Vamos recebê-lo aplaudindo ao Senhor Jesus. Eita glória. Esconde as placas aí, viu? Já esconde aí, viu, as placas. Shalom, povo do avivamento. Shalom, igreja gloriosa. Que alegria poder estar aqui nesta noite de sábado. Que privilégio poder estar aqui. Que honra, pastor Rafa, poder estar aqui trazendo uma palavra de Deus neste tempo tão poderoso, tão extraordinário. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer pela confiança e pela oportunidade aos nossos pais espirituais. Agradecer também a cobertura espiritual dos nossos bispos. Glória a Deus, muito obrigado por tanto amor. Agradecer o carinho de todos vocês, cada mensagem. Muito obrigado. Eu tenho certeza que nesta noite Deus tem algo extraordinário para falar conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Quando recebemos do nosso pai espiritual o tema para este aniversário da igreja, mergulhados na graça, o meu coração se encheu de alegria, porque coisa boa é falar da graça de Deus. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro que fala da graça de Deus, que demonstra a graça de Deus. E eu quero um pouquinho nesta noite, tentar ser também um pouco didático, para falarmos um pouquinho da graça, e daqui a pouco nós vamos mergulhar nesta graça, e vamos beber das águas que o Espírito Santo tem para as nossas vidas, como já temos bebido, mas temos aprendido, queridos, que é de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Então, se a noite de ontem foi bênção, eu tenho certeza que hoje, amanhã, Deus tem muito mais para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, queridos? Por gentileza, abra a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo de número 4, no versículo de número 16. Aleluia. Glória a Deus, vai. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder. Sim, Espírito Santo, ministrando sua graça e amor. Olha o que acontece no ambiente da graça, ó. Os feridos, levante as suas mãos se você sabe cantar esta canção. Curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados,
pois o Espírito de Deus está aqui. Hebreus capítulo 4, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu pesquisei no dicionário a respeito desta palavra chamada graça. Eu encontrei algo muito interessante: dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar propósito e salvação. Vou repetir: dom que Deus concede aos homens e que torna os homens capazes de alcançar propósitos e salvação. Queridos, como eu mencionei aqui, o nosso Deus é um Deus que se move pela graça. Não existe como nós comprarmos Deus. O nosso Deus não se corrompe. Diferente de muitos seres humanos, que por coisa, às vezes até supérflua, se corrompe, o nosso Deus não se corrompe. É impossível nós comprarmos Deus. Toda a operação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela acontece pela graça. Ela acontece pela bondade, pela graça de Deus. É um dom, é um presente de Deus para as nossas vidas. Quando ainda não havia mundo e Deus arquitetou todas as coisas, Ele fez isso pela graça. Quando na criação de todas as coisas, a Bíblia diz: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e olha a graça de Deus, e disse Deus: haja luz, e a luz aconteceu, sem que ninguém pagasse, sem que nenhum preço precisasse ser pago, pela graça de Deus. É muito fácil nós notarmos a graça de Deus. A graça de Deus está no ar que respiramos. A graça de Deus está no fôlego de vida. A graça de Deus está no dia a dia, quando nós levantamos os nossos olhos toda manhã e podemos dizer: Senhor, que eu possa ser uma luva a qual o Senhor coloca as suas mãos e me leva para onde o Senhor quiser. A graça de Deus está em todas as coisas. Todas as coisas foram feitas pela graça de Deus. E às vezes, quando vamos falar da graça, algumas pessoas têm certa dificuldade de se encontrar no assunto, quando na verdade, tudo que fazemos, por onde nós nos movemos, nós fazemos isso pela graça de Deus. É a graça de Deus que permitiu que você estivesse aqui nesta noite. É a graça de Deus que faz você sentir este arrepio. É a graça de Deus que torna esse ambiente propício para que milagres extraordinários aconteçam. É a graça de Deus que faz com que o canceroso entre aqui de uma forma e saia daqui curado. É a graça de Deus. Todas as religiões do mundo, a maioria delas falam de amor. A maioria delas falam de compaixão. Mas só no Evangelho de Cristo que nós ouvimos sobre graça. Não existe outro Deus tão bom, que tem amado as nossas vidas de tal forma, a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós. Não existe. Este ambiente está cheio e inundado, impregnado da graça de Deus. Por isso não se assuste se a pessoa que estiver do seu lado for batizada com o Espírito Santo, receber uma cura, se o paralítico sair pulando, não se assuste, porque o ambiente da graça de Deus é o ambiente onde todas as coisas acontecem. Há uma tradução muito superficial a respeito da palavra graça, que é favor imerecido. Embora seja superficial,
ela é muito verdadeira. Graça é favor imerecido. Você não está aqui porque você merece. Eu ouvi alguém falar aqui, não sei quem que disse hoje, quem somos nós na fila do pão? Nós não somos merecedores, não somos dignos. Nós estamos aqui pela graça de Deus, pelo favor imerecido, mesmo não merecendo. Eu me recordo, queridos, há 23 anos atrás, quando eu estava preso na lama do pecado, onde ninguém acreditava em mim, com a vida completamente destruída, sem crédito, preso pelo pecado, sem merecer, pastor Rafa, mas o Senhor foi lá, aonde ninguém queria ir. O Senhor deixou o seu trono de glória e falou: eu vou manifestar a minha graça sobre ele. Oh, como não servir esse Deus, como não ser grato no ambiente da graça. O homem pecou, queridos, se distanciou da presença de Deus, ficou completamente distante da glória de Deus, e a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar, para nos reconectar com Deus, para nos reconectar no trono da graça. E Jesus morreu e disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, ele inaugurou a dispensação da graça. Há uma graça potencializada sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, talvez você tenha pecado, estava frio, distante da presença de Deus, mas esta graça, como um campo magnético, está te atraindo para a presença de Deus. Oh, a graça te atrai para a presença de Deus. A graça nos atrai para a presença de Deus. Interessante que, ainda a título de introdução, algumas pessoas que têm um entendimento equivocado a respeito da graça. Algumas pessoas, a impressão que eu tenho na pregação de algumas pessoas é que Deus se arrependeu de alguma coisa, então ele, para corrigir, ele inaugurou uma nova dispensação chamada graça, como se o homem não tivesse conseguido cumprir o padrão, e aí Deus, ele intervém na história, trazendo a dispensação da graça, quando na verdade não é isso. A graça não veio diminuir o padrão, a graça não veio abaixar o padrão. Eu gostaria, por gentileza, se pudesse colocar um versículo aqui. É possível isso? Colocar um versículo aqui, por gentileza? Mateus capítulo 5, versículo 38, vai mostrar bem o que eu estou querendo dizer a respeito da graça. Mateus 5, 38. É possível? Mateus 5, 38, por gentileza. Mateus capítulo 5, 38. Olha, vai passando, ó. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aqui é lei. Passa, Betinho. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu vou lhe perguntar: diminuiu ou aumentou o padrão? É fácil amar os inimigos. Eu quero ver virar a face, a outra face para quem bateu na sua cara. Então a graça, ela não veio diminuir o padrão, ela veio aumentar o padrão de santificação. Segue aí, ó, Mateus 5, 43 e 44, Betinho. Mesmo capítulo, 43 e 44. 43 e 44. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Diminuiu ou aumentou o padrão? Então a graça não é uma ocasião para pecar. A graça não é uma ocasião para vivermos um evangelho de qualquer maneira. A graça não veio diminuir o padrão, muito pelo contrário, a graça veio aumentar o padrão.
E quando nós estamos no ambiente da graça, nós precisamos entender que além de favor imerecido, graça também é uma força capacitadora. Diga comigo isso bem alto: força capacitadora. Quando a graça de Deus vem sobre as nossas vidas, ela vem para nos capacitar a fazermos aquilo que sem a graça nós não conseguíamos fazer. Sem a dispensação da graça, o homem não conseguiu alcançar o propósito de Deus. Mas quando nós estamos no ambiente da graça, a graça, ela é uma força capacitadora que vem sobre as nossas vidas, que nos capacita e nos coloca de pé, para mesmo num padrão aumentado, nós cumprirmos o propósito de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, dê uma poderosa salva de palmas a Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, no versículo 7, o apóstolo Paulo estava passando por uma situação de dificuldade. Ele fala sobre um espinho na carne, e por 3 vezes o apóstolo Paulo pede a Deus que Deus arranque aquele espinho da carne, e Deus fala assim: não, Paulo, a tua fraqueza está aí, mas posso te dizer uma coisa, aleluia, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Força capacitadora. O Paulo estava falando assim, ó: eu não consigo, Senhor, tenho um espinho na carne, eu não consigo, arranca esse espinho. E Deus falou assim: a minha graça vai vir sobre você de tal forma, que o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. E aquilo que hoje para você é fraqueza, a minha graça vai tornar um grande testemunho. Eu não sei se você está entendendo, queridos, mas talvez você tenha entrado aqui e falado assim: é tão difícil. É tão difícil fazer aquilo que Deus tem para mim. É tão difícil cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas no ambiente da graça, esta força capacitadora nos envolve de uma forma extraordinária. E até aquilo que é fraqueza se transforma num grande testemunho. Não vem diminuir o padrão, não vem diminuir o rigor. A graça vem nos capacitar para que nós possamos cumprir. E o que falarmos sobre a nossa chamada? Falamos aqui de uma situação, de uma fraqueza de Paulo. Mas certa vez o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo de número 15, a palavra do Senhor diz que ele fala assim, ó: a graça do Senhor em mim não foi em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, não eu, mas a graça do Senhor que está em mim. Quantas vezes você vê pessoas aqui, e eu quero louvar a Deus por tanta mão de obra, por tantas pessoas que se disponibilizaram e se disponibilizam neste tempo de mudança. Grandes são os desafios, pessoas trabalhando, pastor Rafa, até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e alguém pergunta: como é que pode? Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre nós. A graça de Deus nos empodera. A graça de Deus nos empodera e nos traz de volta ao ambiente para o qual nós fomos criados. É a graça de Deus. É a graça de Deus. E eu gostaria, queridos, fundamentado nessa introdução da graça, de trazer alguns aspectos que são evidentes no ambiente da graça. Você consegue notar quando você entra no ambiente da graça, quando Jesus é prioridade, quando a graça de Deus está se movimentando, você logo consegue notar, você logo consegue perceber algumas evidências. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1. Daqui a pouquinho nós vamos mergulhar neste rio novamente. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui.
Gênesis capítulo de número 1 fala sobre a criação. E o primeiro versículo deste texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode passar. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. Aqui nós percebemos, queridos, em Gênesis capítulo de número 1, que pela graça Deus decidiu formar todas as coisas. E o ambiente era tão propício, o ambiente era tão impregnado da graça de Deus. A Bíblia diz que o Espírito se movimentava sobre a face das águas. O ambiente da graça de Deus é o ambiente onde as águas paradas não produzem nada. É o ambiente onde nós precisamos aprender a nos movimentar na dinâmica do Espírito Santo, para que nós possamos prosperar diante da graça que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender que o Espírito que habita em nós não é um espírito parado, não é um espírito inerte, não é um espírito sem movimento, mas o Espírito Santo se movimenta e nos chama para o movimento, queridos. Nós temos aconselhado tantas pessoas pós-pandemia, que estão com síndrome do pânico, que estão com depressão, e você pode perceber que uma das características, uma das evidências comuns nessas pessoas, é que o diabo quer fazer com que essas pessoas fiquem paradas. O diabo quer fazer com que essas pessoas não queiram sequer se relacionar com seus familiares. A pessoa, quando está num estado muito avançado de depressão, ela não quer sequer sair da cama, pastor Renan. Ela quer ficar parada. O diabo quer que a pessoa pare. Por quê? Porque no movimento, queridos, no movimento o Senhor começa a operar sobre as nossas vidas. Nós precisamos aprender a nos movimentar. Nós precisamos aprender a interagir com o ambiente da graça. Nós precisamos aprender que o Espírito Santo, no ambiente da graça, ele se movimenta sobre a face das águas. Você precisa se movimentar. O Senhor está inaugurando um tempo sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui, queridos, entrando numa estação altamente profética. Nós recebemos todas essas profecias por parte da pastora Ludmila, e nós acreditamos que estamos entrando para um tempo profético, para um tempo de cumprimento, para um tempo onde a graça do Senhor vai tocar Santo Amaro, vai tocar essa geografia, vai tocar esse bairro, vai tocar essa cidade, vai tocar esse estado, e o Espírito Santo vai se movimentar através das nossas vidas. O Espírito Santo é um Espírito que se movimenta. Eu já sinto o movimento do Espírito Santo. Pastor Naldo, nós vamos orar daqui a pouco, e nós vamos impor as mãos sobre este povo. E esse Espírito que está se movimentando, ele vai começar a tomar as vidas, vai começar a tocar em vidas, vai levantar pessoas nesta noite, neste lugar. É o ambiente do movimento. Evangelho de João, capítulo de número 5. 38 anos tinha um homem enfermo. 38 anos num tanque. Eu vou lá naquele lugar, ainda não fui, mas eu vou. Acho que a bispa, nós estamos orando junto com esse manto aí, ó. A bispa vai também. E eu sei que muitas pessoas aqui irão também. Eu vou pisar lá em Betesda, pastor Rafa. Eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu sou meio chorão, mas eu vou pisar lá em Betesda. A Bíblia diz que havia um homem que há 38 anos estava enfermo. E de tempo em tempo Deus enviava um anjo que movimentava as águas, e no movimento das águas a primeira pessoa que era lançada era curada. Enquanto as águas estavam paradas, nada acontecia.
Enquanto as águas estavam paradas, sem movimento, a coisa não acontecia. Mas quando o anjo balançava as águas, quando o anjo movimentava as águas, e alguém pulava dentro das águas no movimento do anjo, essa pessoa era curada, transformada, livre, liberta, cheia de Deus. Comece a se movimentar. Você pode fazer assim com a sua mão, faz assim com a sua mão. Ei, o movimento das águas. Ezequiel capítulo de número 47. Há um rio que flui do trono de Deus. Espírito, levante as suas mãos e adore a Ele. Espírito Santo de Deus, nós queremos mergulhar nesse rio, Espírito Santo. Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, meu agir. Levante as suas mãos e diga: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Há um rio cujas águas fluem do trono de Deus. E a Bíblia diz que o profeta estava olhando aquele rio, e o anjo chamou o profeta, pegou o profeta pelas mãos e falou: ei, vamos nos movimentar. Vem, Ezequiel. Vem, Ezequiel, que eu não tenho nada com as águas paradas. Vem, que esta água está fluindo, ó, do trono de Deus. Vem, Ezequiel, mergulhe nessas águas, Ezequiel. E a Bíblia diz que Ezequiel estava meio tímido. Ele pôs os pés nas águas e as águas davam nos tornozelos. A Bíblia diz que ele andou mais 500 côvados e as águas davam nos joelhos. Ele andou mais 500 côvados e as águas davam no lombo. E chegou o momento, queridos, que o anjo chamou ele para um movimento tão extraordinário, que ele mergulhou no rio da graça de Deus. Primeira coisa que tem no ambiente da graça: movimento. Segunda coisa que tem no movimento da graça, Gênesis capítulo 1 versículo 26. Depois de ter criado todas as coisas, Deus falou assim, ó: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus não disse assim, ó: eu vou fazer sozinho porque eu sou Deus. Deus não disse assim, ó: agora observem, porque eu vou fazer algo que vai causar impacto. Não, Deus disse assim: façamos. O ambiente da graça é um ambiente onde a unidade precisa estar evidente no nosso meio. Não é o ambiente onde a apóstola Márcia vai fazer. Não é o ambiente onde o apóstolo William vai fazer. Não é o ambiente onde o pastor Cláudio vai fazer, onde o pastor Naldo, a pastora Júlia vai fazer, onde a missionária Rosana vai fazer. É o ambiente onde nós estaremos tão impregnados na unidade do Senhor. E se nós fizermos sozinho, não tem graça. Não tem graça.
O Senhor está nos trazendo para um tempo de uma comunhão tão extraordinária, de uma unidade tão poderosa, que mesmo se nós pudermos fazer sozinho, nós vamos querer compartilhar uns com os outros, porque façamos nós. Não é eu vou fazer. E o diabo, querido, peleja. Você pode perceber que a maioria das equipes de governo, elas são atacadas em relação a essa questão. Elas são atacadas em relação à unidade. O diabo faz de tudo. Você viu lá o pastor Rafa? Você viu? Agora está pensando que é o pregador tal. Você viu? Você viu lá o evangelista Emanuel? Pega o teclado e quer cantar. O diabo faz de tudo para que nós não sejamos cúmplices uns dos outros, para que não haja no nosso meio os entranháveis afetos. O diabo faz de tudo para destruir a comunhão. Ele faz de tudo. E nós precisamos entender, queridos, que o ambiente da bênção de Deus é o ambiente da unidade. Salmo 133, a palavra do Senhor diz: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, pois será como óleo precioso na cabeça, na barba, na gola das vestes. E a Bíblia diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós estamos entrando em um tempo, nós estamos chegando a uma maturidade, onde o diabo não vai mais roubar a nossa comunhão, não vai mais roubar a nossa unidade. Nós seremos um de verdade. Eu estou disposto a pagar o preço, nem que eu tenha que me humilhar, para sermos um de verdade. Nada vai roubar a unidade no nosso meio. O ambiente da graça. Eu estou querendo sair pulando daqui. Eu estou sentindo a presença de Deus. Terceiro lugar, ainda no versículo 26, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e domine ele. Diga isso: e domine ele. Por muito tempo, queridos, muitas pessoas foram dominadas, até mesmo dominadas por certas lideranças que não estão conectadas com o propósito de Deus. Salmo de número 8, versículo de número 4, a Bíblia diz: que é o homem para que te lembre dele, e o filho do homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos. Eu e você temos o direito, no ambiente da graça, de dominar sobre todas as obras das mãos do Senhor. Mas tem líder que quer dominar sobre pessoas. E todo ambiente onde alguém quer dominar pessoas, o princípio é babilônico e não é celestial. Porque o primeiro homem que dominou sobre pessoas foi Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que algemou uma pessoa e o vendeu como escravo. Ambientes onde pessoas querem dominar pessoas, onde pessoas querem fazer pessoas de marionetes, exercer domínio sobre pessoas. Este ambiente não é celestial, é babilônico. Nós temos domínio sobre as obras das mãos do Senhor. Pastor, mas o homem não é obra das mãos do Senhor. Não, o homem é obra do coração de Deus. Deus criou tudo com as suas mãos, mas o homem é obra do coração de Deus. Efésios capítulo 1, versículo de número 4, a palavra do Senhor diz que Deus nos gerou nele, no coração dele, antes mesmo da fundação do mundo.
Muitas pessoas foram roubadas com relação a isso, ao domínio, ao governo. Pessoas sendo dominadas pela depressão, pessoas sendo dominadas pela doença, pessoas sendo dominadas pelo vício, pessoas sendo dominadas por diversas coisas, pela miséria, pelo desemprego, pessoas que não conseguem exercer domínio. Mas quando nós estamos no ambiente da graça, o Senhor traz autoridade e domínio sobre as nossas mãos. Olhe para as suas mãos. Você vai dominar o dinheiro, as moedas. Você vai dominar as riquezas. Você vai dominar, porque é promessa de Deus sobre as nossas vidas. O ambiente da graça é o ambiente que traz esta virtude sobre as nossas vidas. O domínio está em nossas mãos. O domínio está em nossas mãos. O domínio está em nossas mãos. Tudo aquilo que te escravizava, tudo aquilo que te aprisionava, tudo aquilo que te dominava, nesta noite o Senhor está colocando nas suas mãos, e você vai passar a exercer domínio sobre isso, em nome de Jesus. Domínio e sujeição. Senhor dos senhores. Você foi salvo para ser Senhor. Quando o Senhor te salvou, Ele te salvou para que você seja Senhor. Quando eu coloquei os pés aqui nesse lugar pela primeira vez, eu levantei as minhas mãos, eu falei: Senhor, eu exerço domínio, eu exerço senhorio sobre este lugar. E eu declaro que em Santo Amaro não haverá mais o espírito do vício, não haverá mais o espírito da violência, não haverá mais o espírito da destruição. O giramundo não vai mais atuar neste lugar, não haverá mais divórcio, não haverão mais separações, não haverá mais destruição, porque eu, como Senhor, eu exerço a autoridade da igreja, a qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus. E Ele é Senhor dos senhores. Dê a Ele uma poderosa salva de palmas, por favor. Em quarto lugar, versículo de número 27. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Logo quando eu me converti, Adriano, eu ficava pensando: será que Deus se parece comigo? Só que há 22 anos atrás eu ainda era bonitinho, né? Não tinha barriga, tinha cabelo. Ainda era concebível pensar alguma coisa assim, né? Por mais absurdo que fosse. Mas hoje, depois de alguns anos, barrigudo, careca, com a barba branca, eu não posso mais pensar que Deus fisicamente é parecido comigo. Quando Deus fala que nós somos a sua imagem e a sua semelhança, Ele está falando que em nós existe algumas características. Em nós existe o DNA de Deus. Você não é um Zé Ninguém da esquina, você não é uma Maria Ninguém da esquina, você não é um fruto de acidente, de uma programação familiar. Não. Você é fruto do sonho de Deus, você é imagem e semelhança dEle. E se nós somos imagens e semelhança de Deus, a Bíblia diz que Deus é santo. Ei, se Deus é santo e nós somos imagem de semelhança dEle, nós não podemos andar de qualquer maneira. O Senhor requer de nós, no ambiente da graça, um padrão de santidade. Sede santos como eu sou santo, diz a palavra de Deus. Nós precisamos ser santos. Este padrão está sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, queridos. Precisamos entender isso. Se Deus é santo, e Deus habita em nós através do seu Espírito, como nós podemos andar de qualquer maneira?
ter uma vida de igreja somente no culto de domingo, e de segunda a sexta viver de qualquer maneira. Faz um monte de atrocidades como se Deus não estivesse vendo, como se o Senhor não estivesse observando. Você pode enganar o apóstolo, o pastor, o teu líder de célula, mas os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. O Senhor está nos chamando para um padrão de santidade mais elevado. Outro dia eu estava conversando com uma determinada pessoa, que nem é do nosso ministério, e conversando sobre santidade, ela falou assim: ah, mas a minha liderança fazia tal coisa e tal coisa. Preste atenção no que eu vou te falar. O seu padrão de santidade não sou eu. O seu padrão de santidade não é a apóstola Márcia. A Bíblia diz: a ninguém considerai segundo a carne. Se você olhar para mim, queridos, eu sinto te dizer, você vai se frustrar. Se você olhar para o homem, você vai encontrar falhas. O seu padrão de santificação é o nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso padrão. E no ambiente da graça nós precisamos entender que o padrão de santificação não é diminuído, ele é elevado. Elevado. O nosso Deus é santo, mas a Bíblia diz que o nosso Deus é amor. A maior bandeira do Evangelho, a maior característica que tem que existir em nossas vidas, não é, nossa, aquele pastor prega muito bem, aquele pastor profetiza, aquela mulher sapateia, fala em língua estranha. Tudo isso é maravilhoso, mas a Bíblia diz que se não tiver amor, de nada valeria. Nós precisamos amar. E nós estamos em uma região, queridos, aqui, fisicamente falando, geograficamente falando, que é uma região muito desafiadora. O tempo todo passam pessoas em dificuldades aí fora, moradores de rua, prostitutas, traficantes. E nós não podemos olhar com juízo para essas pessoas. Nós precisamos amar. Outro dia eu estava aqui removendo alguns entulhos, e passou um homem ali, um morador de rua, e ele estava mal vestido, você percebia que há bastante tempo não tomava um banho. E Deus tocou o meu coração e disse: você tem coragem de abraçá-lo? Você tem coragem de falar uma palavra para ele? E eu larguei o que eu estava fazendo, abri o portão, falei: vem cá, meu irmão. Eu abracei ele, ele começou a contar a vida dele. Ele estava com mau hálito, não estava fácil ficar perto dele não. Mas eu falei: eu preciso amar ele. E eu abracei ele, e eu comecei a falar do amor de Deus para ele, evangelista Vini. E ele começou a contar algumas coisas. Ele falou: olha, eu sou tranqueira, pastor, você não vai querer se relacionar comigo não. Eu falei: eu também era. Eu acho que você nem é tão tranqueira quanto eu era. Ele falou: é mesmo? Eu falei: é, de verdade. Ele falou: é mesmo, pastor? Eu falei: é verdade. Eu era tranqueira, eu não prestava não. E ele começou a brilhar os olhos, e eu vi que o semblante dele começou a mudar. Eu falei: eu posso orar por você? E as pessoas passando aí na rua, vocês sabem que dia de semana aqui na frente é bem movimentado. E eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. Eu comecei a chorar no meio da rua. Eu falei: glória a Deus, que bênção. Logo o pastor Rafa chegou nesse dia, e ele falou: pastor, tem uns ferros aí, pode me ajudar? Eu falei: vem. E ele veio no sábado, pegou o ferro, e quando chegou no domingo de manhã, aquele morador de rua, ele veio de banho tomado e falou assim: pastor, sabe aquele ferro que eu peguei aqui? Eu consegui vender.
Eu vim aqui participar do culto e entregar o meu dízimo. Eu falei, valeu a pena. Valeu a pena. O ambiente da graça é o ambiente onde o amor de Deus precisa estar evidente em nosso meio. Deixa eu correr aqui, senão vai subir a placa daqui a pouquinho. 30 minutos aí. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, levante as suas mãos. Batiza-nos no teu amor, Jesus. Batiza-nos no teu amor, Senhor. Batiza-nos no teu amor. Batiza-nos no teu amor. Nós não podemos ser indiferentes. Se a dor do nosso próximo não nos constrange, nós estamos mais doentes do que eles. Batiza-nos no teu amor, Jesus. Nós não somos o supra-sumo, não, Senhor. Nos ajuda a amar, Senhor. Nós precisamos, Jesus. Nós precisamos, Jesus. Nos constrange, Jesus. Nos constrange, Jesus. Não queremos ser crentes de muita teologia e poucas lágrimas. Nos dá lágrimas nos olhos, nos dá amor, Senhor. Sim. Em quinto lugar, versículo de número 28. A Bíblia diz que Deus os abençoou e disse: oh, lembra que nós estamos falando aqui? Estamos falando o que tem no ambiente da graça. Vamos recapitular. Em primeiro lugar, tem movimento do Espírito Santo. Em segundo lugar, tem unidade. Em terceiro lugar, domínio e sujeição estão sobre as nossas vidas. Em terceiro lugar, somos imagens e semelhança de Deus. E em quinto lugar, existe sobre nós bênção, prosperidade e fartura. Queridos, o ambiente da graça é o ambiente onde a bênção do Senhor, ela está disponível. Se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, as bênçãos correrão e te alcançarão. Ao contrário disso, nós temos visto que muitas pessoas se portam no ambiente da graça como mendigos espirituais. Ficam implorando, tentando convencer Deus de abençoar. Ei, deixa eu te falar uma coisa: você não precisa convencer Deus de te abençoar, não. O maior interessado em que a bênção chegue até você é Ele próprio. Se não fosse assim, queridos, não estaria escrito em Efésios capítulo 1, versículo de número 3: bem-aventurado o Senhor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Bendito seja o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quantos vieram aqui e precisam de uma bênção? Eu sei que você não veio aqui apenas por isso. Eu sei que a prioridade da tua busca é a presença do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa notícia: a bênção que você veio buscar, ela não vai acontecer, ela já aconteceu. E no ambiente da graça, ela se materializa sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero declarar que as bênçãos estão tocando vidas agora.
Eu vejo como pacotes, eu vejo como anjos que descem dos céus, com pacotes nas mãos. E as bênçãos de Efésios capítulo 1 versículo 3, elas são materializadas sobre as nossas vidas, porque o Senhor contemplou fé no teu coração, porque nós estamos no ambiente da graça. Esta bênção está te tocando, esta bênção está te alcançando, esta virtude está vindo sobre a tua vida, e você está sendo cheio da bênção do Senhor. O ambiente da graça é um ambiente da bênção. Existe algo muito importante que nós precisamos falar. Pastor, mas eu participo dos cultos. Faz tempo que eu sou membro da Igreja Eterna Aliança. Eu faço a prece, te faço os meus votos. E por que eu ainda não recebi a minha vitória? Eu ando no ambiente da graça. E por que eu não recebi ainda a minha vitória? Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 1. O filho, enquanto menino, mesmo sendo herdeiro, em nada difere de um escravo. Preste atenção, ó. Gálatas capítulo 4, versículo 1. O filho, mesmo sendo herdeiro, enquanto menino, em nada difere de um escravo. O escravo pode comer na mesa? O escravo pode usar os benefícios? Não pode. Mas enquanto for menino, o filho, mesmo sendo herdeiro, nada difere de um escravo. No ambiente da graça, o Senhor requer de nós maturidade espiritual. Tudo que você veio buscar já está disponível, mas você precisa deixar de ser menino. O teu linguajar denuncia quem você é. Queridos, quando eu me aproximo de um crente, ele começa a falar sem parar, eu já falo, ainda é menino. Que a Bíblia diz que o falar é prata, mas o calar é ouro. Nós precisamos amadurecer. Já são 15 estações. Mas eu sinto lhe dizer, queridos, preste atenção. O tempo espiritual não funciona como o tempo cronológico. Não é porque você está 15 anos na Igreja Eterna Aliança que você tem uma idade espiritual de 15 anos, proporcionalmente. É possível passarem anos e anos e anos e anos e você continuar um menino. É possível você estar na igreja há 30 anos e você permanecer como um menino. É possível isso. Aí você fala, mas eu sou velho de igreja, pastor. Eu já andei em várias igrejas, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Posso te dizer uma coisa? Isso não quer dizer nada. Você precisa entender as placas sinalizadoras. Você precisa entender as estações espirituais. Você precisa amadurecer. O ambiente da graça, ele requer um padrão de maturidade. Deus não tem nada com menino, queridos. Deus quer dar coisas grandes a nós. Deus quer liberar coisas grandes para as nossas vidas. Mas enquanto houver meninice, algumas bênçãos ainda serão retidas. Mas eu creio que nesta ministração, neste aniversário, eu creio que neste tempo, o Senhor está fazendo com que nós subamos degraus de maturidade. E nós não seremos herdeiros, mas com herança de escravo, não. A bênção do Senhor correrá e nos alcançará em nome de Jesus. Ainda no versículo 28, estou acabando já. A Bíblia diz assim: e Deus os abençoou e disse: sede fecundos, frutifiquem, cresçam. E isso está muito conectado com o tópico anterior. O ambiente da graça, Manuel,
é o ambiente onde o crescimento está disponível. Não há esterilidade que permaneça no nosso meio. Não há quem não frutifique no ambiente da graça. A graça traz consigo o poder da multiplicação. Pastor, mas eu ainda sou bem superficial na Bíblia, ainda não conheço muito a palavra de Deus. Pastor, eu ainda nem prego muito a palavra. Eu quero dizer que quando você está no ambiente da graça, esse ambiente traz consigo o poder da multiplicação. Acredite, queridos, você vai multiplicar no teu trabalho, você vai multiplicar no teu ministério, você vai multiplicar na tua família, você vai multiplicar aonde você colocar a planta dos seus pés. Eu te darei por herança, Josué. Ser forte e corajoso, Josué. Ser forte e corajoso, pastor Naldo. Nós vamos multiplicar, nós vamos crescer, Pai, em nome de Jesus. Esta unção está sobre nós. O ambiente da graça, mergulhados na graça, traz consigo este poder de multiplicação, de crescimento. Você vai crescer. Sabe aquela fase que você lia a Bíblia e não conseguia entender nada? Sabe aquela fase que você tentava orar, dava 5 minutos, você pensava que passou 1 hora? Esta fase está acabando sobre a tua vida, porque você vai crescer na graça, no conhecimento. Você vai crescer na intimidade com Deus. Você vai crescer, aleluia, no jejum, na oração, na adoração. Você vai crescer. Eu fiz uma anotação aqui. Nós crescemos a tal ponto que nós começamos a espalhar bons frutos aonde nós passamos. Os frutos nos seguem, e aonde nós passamos, não estou falando só de pregação, de ministério, aonde você passa, aonde, qualquer lugar. Pastor Rogério, entrou lá um cliente no carro, ele espalha bons frutos. Pastor Renan entrou lá na empresa, ele espalha bons frutos. Entramos na padaria, alguém vai olhar e vai falar: eu vejo o bom perfume de Cristo nesta pessoa. Você entrou no açougue e falou: Jesus te ama. A pessoa vai começar a chorar e o fruto vai acontecer. Aonde você tocar, aonde você colocar as suas mãos, abençoado será e haverá frutos. Os frutos te seguirão. Juninho, nós vamos vencer lá. Esse ambiente da graça está tomando aquele lugar. Tomando aquele lugar. Nós vamos crescer. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua disposição da Sami. Deus vai te honrar naquele lugar. Deus conhece suas lágrimas. Deus conhece quantas vezes você fala: Senhor, eu tenho limitações. Deus conhece quantas vezes você fala: Senhor, eu tenho dificuldades. Senhor, este povo não me honra. Senhor, este povo, ele não estão me honrando. Mas o Senhor vai honrar a tua disposição. O Senhor vai honrar a tua fé. Nós cresceremos naquele lugar. Ei, Racalamante Ocobondalabrabassubicandarábia. O Senhor viu quando você disse assim, ó: ei, Senhor, que coisa estranha. Em outros ministérios eu sou reconhecido, mas parece que aqui dentro da minha própria casa as pessoas não me conhecem. O Senhor está, aleluia, acabando com essa sentença, e é chegado um tempo de honra de Deus sobre a tua vida. Você vai dominar sobre Lorena, você vai dominar sobre Lorena, e aquele lugar crescerá, haverão frutos naquele lugar, em nome do Senhor Jesus. Coloque-se de pé, queridos, em nome de Jesus. Quero chamar o ministério de adoração aqui. Dá lugar aí. Se você está sentindo a presença do Senhor, não aguarde por mim não, querido. Já comece a falar em mistério. Já comece a adorá-lo.
Sim, sim, Ele está aqui nesta noite. A graça do Senhor, mergulhados na graça, mergulhados na graça, mergulhados na graça. Não é até o tornozelo, não é até o joelho, não é até o lombo, não é até o ombro, é mergulhado na graça. Ei, o Senhor te chama nesta noite para dar um mergulho na graça. Em sétimo lugar, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. A Bíblia diz que Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra. E o homem era um ser inerte, sem movimento, sem a graça de Deus, pastor Cláudio. Não havia a graça de Deus no homem. Mas no versículo 7 do capítulo 2, a Bíblia diz que Deus soprou o Ruach Kadosh, o Espírito Santo. O ambiente da graça é um ambiente de intimidade e de muitas experiências com o Espírito Santo. Nós temos vivido um tempo, queridos, de igrejas cheias, lotadas, de pessoas vazias de experiência. Outro dia a nossa mãe pregando, ministrando as nossas vidas, eu não lembro que culto que era. Eu me recordei agora por causa dessa canção que o Emanuel cantou. E ela dizia assim: aonde está aquela geração que cantava Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, aonde estão, Espírito Santo? As pessoas entram na igreja e querem casas, as pessoas entram na igreja e querem carros, as pessoas entram na igreja e querem bens materiais, mas onde estão aqueles que clamam: Espírito, vem controlar todo o meu ser, Espírito Santo? Aonde estão aqueles, queridos? Deus não mudou, Deus não mudou, quem mudou foi o homem. A graça de Deus está aqui. Eu te convido a mergulhar neste rio, porque há intimidade disponível neste lugar. Vamos adorar a Deus. Oh, Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. eu quero ouvir barulho de avivamento, barulho de língua estranha agora. Teu sorriso é vida em mim. Barulho de crente mergulhando na graça. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti.
fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Ei, 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 ó. Segura aí, segura aí, segura aí. Ei. Eu quero que você abra suas mãos, feche os seus olhos. Já tem gente se derramando aqui no altar. Se você quiser sair do teu lugar, pastor, eu tenho vivido de uma forma muito superficial. Eu quero mergulhar na graça. Eu quero mergulhar neste tempo novo. Saia do teu lugar, vem aqui até o altar, queridos. Saia do teu lugar e vem aqui até o altar. Eu quero chamar meus irmãos de governo aqui. Pastor Naldo, por favor, Pastor Naldo. Pastor Rafa, Pastor Joseph, meus irmãos de governo, vem aqui, por favor. Missionário Juninho, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Existem algumas pessoas que estão com dificuldades de mergulhar neste rio. E nós vamos andar no meio do povo. E nós vamos impor as mãos sobre você. E você vai mergulhar neste rio. O bispo David, você vai mergulhar nesse rio. Você vai mergulhar nesse rio. Ei, choregada lá yosanderele manarala mamamamaye. Oriarala blavasanderele mamamaye. O ministério de adoração continuará adorando. E você com as mãos abertas e os olhos fechados, abra o teu coração. O Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te tocar. E você vai mergulhar na graça. Vamos, queridos, dê lugar em nome de Jesus. Eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro. Impõe as mãos. Ministre batismo com o Espírito Santo. Oh, confio em ti. oh. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, Ribadalabagaias, Seremandalagaias, Seremandalabaias, Ribadalagaias, Serabaias, Seremandalabagadalabaias, Ribabalagas, Seremandalabaias, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero fogo, ver. fogo, 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 fogo. Tudo que eu mais quero é te ver. Toma conta agora e poder. Flua, flua no ambiente da graça. Flua no ambiente da graça. Flua no ambiente da graça. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Tudo que eu mais quero te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com a glória e poder. Sua majestade é real. Eu quero ir mais fundo. Mergulhe, 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 mergulhe. Mais perto, Fogo,
fogo, fogo, fogo, fogo. Fogo, 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 fogo. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero. Onde eu te encontro, no lugar secreto. Tem crente mergulhando, tem crente mergulhando. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real. Tua voz ecoa em meu Tem crente mergulhando na graça. Tem crente mergulhando na graça. Tem crente mergulhando na graça. Oh! Sarabasiribanduri ase kandarayasu. Profetiza, profetiza. Seremandalagaya serebasiri kanduribaiase. Arriba babalabaya seremandalegaya serebase. Remandalagaya suriba seregandalagaya so. Riba serebandoregaya seregandalaba serebayasi. Oh! Há muita graça nesse lugar. Mergulhe na graça. Serebas Serebando Yase. Meus irmãos de governo, ó, se Deus mostrou algo, você está na liberdade para liberar aqui em nome de Jesus. Sejais revestidos de poder, eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele trará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som que dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo, Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Pegou fogo, Jesus. Pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram, quando de repente
baixinho pra mim. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Ei, pra baixo. Serebando e a serebaiaça. Apóstolo William, gostaria que o senhor abrisse suas mãos. Com todo o temor que eu tenho dentro do meu ser, porque alguns domingos o Senhor ministrava o meu coração, e o Senhor estava aqui de manhã dentro dessa sala, e por medo, não por medo de Deus não estar falando comigo, mas por respeito, eu retive, e Deus falava para mim: fala! E depois nós tivemos uma oportunidade aqui em cima. O Senhor falou: fala! A mãe olhava para mim e fazia assim ainda. Abraça ele, faz alguma coisa. E aí eu falei com Deus, falei: Deus, se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar. E a oportunidade veio. E eu, num desses domingos de manhã, eu olhava para o cântaro e eu via azeite descendo no cântaro. E eu falava: Deus, mas o que é isso? Ele me inspirava, o meu coração falava: fala para o meu filho, que é uma unção de renovo sobre a vida dele. Uma unção que vai tirar o peso, o fardo que está pesado. Porque chorar sozinho não é fácil. E não por falta de pessoas, porque aqui estamos como governo, como equipe. Mas esse tempo ele findou sobre a sua vida. E à medida que a unção ela descia sobre o cântaro, sobre a sua vida, ela ia enchendo tudo que estava em sua volta. E isso representava o governo da igreja, porque é uma reação em cadeia. Conforme o Senhor está cansado, conforme o Senhor está fadigado, conforme o Senhor está atravessando um tempo difícil, nós estamos atravessando junto, porque somos um. E os irmãos de governo e suas gerações estão recebendo dessa mesma unção aqui nessa noite. E essa noite elas ficará marcada pela unção do renovo, por uma unção nova, porque nós vamos explodir nesse São Paulo, porque nós vamos explodir nesse Brasil, porque esse é o tempo que o Senhor preparou para a eterna aliança, esse é o tempo que o Senhor preparou para nós, este é o lugar, este é o povo. E a unção ela descia, e a unção ela descia, e essa unção ela descia, ia contagiando todos, ia contagiando as gerações. E essa unção, ela contagiava os 12 dos 12. E essa unção, ela contagiava e não tinha mais como. O Senhor está nos transbordando, igreja. Este é o tempo que o Senhor estabeleceu para nós, e é o tempo que Ele vai nos estabelecer. Armênia, é o tempo que o Senhor vai nos estabelecer. Lorena, esse é o tempo que o Senhor vai nos... Não é à toa que vocês estão aqui, porque quando vocês chegarem lá, o cenário já vai estar diferente, porque a unção ela transbordou, porque a unção chegou, porque a unção ela está aí para reafirmar que é Deus que faz. Deus faz.
Aleluia. Aleluia. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Ei! Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Segura aí um pouco. Vocês estão pentecostal até o tutano, hein? Aleluia. Se você puder, dê a Jesus uma poderosa salva de palmas. Pastora Cris, por favor, vem aqui. Antes de entregar o microfone, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Mergulhados na graça. Feche os seus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, porque estamos no ambiente da graça. Graças te damos, Senhor, porque nesse ambiente não há inferno que possa resistir, não há impedimento que possa resistir, não há doença que possa resistir, não há enfermidade que possa permanecer nesse ambiente. Não há, Jesus. Não há divórcio que permaneça. Não há demônio que queira destruir famílias que resista a esse ambiente. Não há malignidades que permaneça neste ambiente. A tua graça está aqui. E nós queremos mergulhar na graça. E de lá não sairmos nunca mais. Nós cremos, Senhor, que esta festividade de aniversário está marcando um tempo novo sobre as nossas vidas, sobre o nosso ministério, sobre a Igreja Eterna Aliança. E nós acreditamos, Pai, que daqui para o próximo ano, quando novamente estaremos aqui, Senhor, com tudo pronto, com tudo prontinho, com a igreja linda como a gente quer deixar para o Senhor, tudo estará pronto, Senhor, e haverá aqui uma multidão, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. E essa multidão não estará aqui buscando carros, casas. Esta multidão não estará aqui buscando chave de apartamento. Essa multidão estará aqui mergulhados na graça, desfrutando de intimidade contigo. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. E se você crê, dê a Ele mais uma poderosa salva de palmas. Aleluia.